Olá, gente. Agora esta chamada está sendo gravada. Olha aí, me disse aqui que está sendo gravada. Boa noite, gente, mais uma vez. Estamos aqui para a nossa segunda aula, né, aula live. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é geoprocessamento, né? E aí a gente vai sempre fazer essa aplicação dentro da nossa área, que é o turismo. Mas antes eu queria apresentar um vídeo, até mesmo para a gente rememorar o que nós fizemos na aula passada, né? E aí vai casar muito com o que a gente vai também ou ver em teoria, né? A gente vai assistir um pequeno vídeo, ele é bem curtinho, é só para a gente não esquecer do que nós falamos na aula anterior, e tem algumas partes assim que a gente vai trabalhar agora, né? Com esse novo conteúdo, tá certo? Vou só aqui compartilhar a tela com vocês, e aí vocês me digam também se está visível para todos e todas. Vamos ver aqui que já está aparecendo. Está visível. Pronto, só ampliar aqui, que estava curtinho. Desde sempre, o homem teve a necessidade em conhecer o território em que habitava. Conhecer o ambiente em seu entorno e passar esse conhecimento adiante era fundamental para a sobrevivência do grupo. Representar o espaço de forma gráfica veio antes mesmo da escrita, por meio da arte rupestre, em que pôde-se constatar alguma dessas representações datadas com cerca de 40.000 a.C. O mapa considerado mais antigo é o mapa de Gassur. Gassur é o nome dado a uma cidade que existiu na região de Babilônia, onde hoje é o Iraque. O mapa em questão era feito de argila cozida, um bloco pequeno de cerca de 7 por 8 centímetros, datado 2500 a.C. Nele é representado a região do vale, provavelmente do rio Eufrates. A partir de então, diversos mapas foram surgindo, para as mais diversas necessidades. E o geoprocessamento? Onde entra nisso? O geoprocessamento está relacionado a toda tecnologia aplicada, seja a coleta ou ao processamento de dados geográficos, para que assim se gere a geoinformação, como por exemplo por meio de mapas. Como a base são dados geográficos, obviamente tudo está vinculado então à distribuição espacial de fenômenos e informações. Isso significa que existe uma necessidade de responder basicamente a 3 perguntas: o que acontece? Quando acontece? E principalmente, onde acontece? Agora, vamos conhecer um exemplo clássico da aplicação do conceito de geoprocessamento. Conheçam John Snow. John Snow foi um médico inglês. Nasceu em 1813 e foi o primeiro de 9 filhos do casal William e Frances Snow. Em 1836, começou a cursar medicina na Hunterian School, em Londres. Em 1837, Snow já trabalhava no Hospital de Westminster e em 1844 se graduou em medicina pela Universidade de Londres. O caso que nos interessa aqui
é sobre a publicação de um artigo que esse médico fez em 1855, no qual ele documenta uma investigação que ele fez sobre a relação direta entre o abastecimento de água e a epidemia de cólera que ocorreu num bairro de Londres em 1954. Aliás, esse bairro de Londres era o bairro Soho, o bairro onde ele mesmo morava. Acontece que nessa época acreditava-se que doenças como cólera e peste negra era transmitido pelo ar contaminado, por meio de miasma. Mas Snow nunca esteve convencido disso. Ele acreditava que o contágio era feito não pelo ar, mas sim pela água contaminada. Durante o surto de cólera, a partir de entrevistas feitas com os residentes do bairro Soho, Snow identificou que a fonte do surto era a bomba de água pública localizada na Broadwick Street. Na verdade, na época, ela se chamava apenas Broad Street. Ele coletou algumas amostras de água e fez análises químicas e exames microscópicos que demonstraram a alta contaminação da água que vinha dessa bomba. Porém, isso não era uma prova conclusiva de sua teoria. Então, foi necessário apresentar outros fatores que complementassem seus achados. Um dos estudos que ajudou Snow a persuadir o conselho local a, enfim, desativar a bomba do poço foi a análise do padrão de disseminação da doença em torno da bomba. Aqui é onde entra o que podemos considerar um processamento de dados geográficos, que gera então uma geoinformação, ou seja, o princípio do geoprocessamento. O que John Snow fez foi espacializar as ocorrências de casos de cólera para identificar assim algum padrão. Dessa forma, pôde-se ter uma prova visual que a maior parte das ocorrências de cólera se dava nas proximidades da bomba em questão e das pessoas que consumiram água daquela bomba, o que ajudou a corroborar os estudos de John. Então, apesar de não ter usado nenhuma tecnologia avançada, já que estamos falando de meados do século XIX, John Snow fez os passos que hoje fazemos quando estamos trabalhando com o geoprocessamento. Ele coletou dados espaciais, o que quer dizer que ele identificou não apenas os casos de cólera, mas também onde estavam localizados. Então ele tinha uma localização de cada caso, um XY. Ele distribuiu esses dados coletados, usando como base, no caso, o mapa da cidade, especificamente do bairro estudado. Ele representou esses dados, utilizando uma forma de barra para poder verificar os locais de maior e menor ocorrência. Ele representou também a localização da bomba d'água, que estava sendo estudada e que, na teoria dele, poderia ser o vetor da doença. Por fim, ele fez uma análise de padrão espacial, onde ele pôde verificar com grande facilidade, depois de todos os dados representados espacialmente, a correlação entre a proximidade à bomba d'água e o número de casos. E essa foi a informação obtida dessa análise, o que chamamos de geoinformação. Vamos dar uma olhada na definição do que é geoprocessamento. De acordo com Davis e Cameron, o termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e vem influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicação, energia e planejamento urbano e regional. Uma outra definição, essa dada pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, descreve geoprocessamento como conjunto de tecnologias voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. As atividades envolvendo geoprocessamento são executadas por sistemas específicos, mais comumente chamados de Sistemas de Informação Geográfico, o SIG. Vamos pensar um pouco nessas duas definições. Gilberto Câmara e Clodoveo Davis descrevem
a definição do termo geoprocessamento, ou seja, quando é que o nome geoprocessamento é utilizado. E de acordo com eles, esse termo é utilizado quando temos informações geográficas que vão ser tratadas por meio de processos que aliam computação e matemática. Já no INPE, em seu tutorial de geoprocessamento, a definição se foca mais no processo, o que na prática define o geoprocessamento, que seria toda a tecnologia utilizada tanto para coletar os dados como para tratar esses dados. Essa tecnologia que se utiliza para realizar o geoprocessamento é chamada de geotecnologias. Como os dados utilizados podem ser coletados? Para adquirirmos os dados geográficos que vamos utilizar em análises, podemos usar de diversos recursos, como, por exemplo, levantamentos topográficos, utilizando teodolitos, níveis ou estação total. Sensoriamento remoto, utilizando dados de satélites. Aerolevantamentos ou aerofotogrametria, seja com aviões ou com volantes de asa fixa ou multirotores, os conhecidos por drones. Levantamentos geodésicos, usando sistemas de posicionamento por satélite, como por exemplo GPS, GLONASS, Galileu, Compass, ou dados já existentes de levantamentos cartográficos, seja em formato de papel ou em formato digital, por meio do download do mapa em PDF ou até mesmo dos arquivos vetores. E também dados censitários e tabulares, desde que passíveis de espacialização. Os dados coletados serão armazenados em mídia e organizados em um banco de dados geográfico. A partir daí, são realizados os processos, utilizando esses dados, geralmente por meio de um SIG. E o que é um SIG? SIG é a sigla de Sistema de Informação Geográfica, que em inglês, a mesma sigla é GIS, Geographic Information System. Daí que vem o nome GIS nos aplicativos de SIG, como ArcGIS, QGIS e assim por diante. Retomando o que já vimos, o SIG é uma das geotecnologias que podem ser utilizadas no geoprocessamento. Se você pesquisar o que é SIG no Google, provavelmente irá encontrar diversas definições, bem diferentes umas das outras, mas que no fundo acabam se complementando. Dentre algumas definições, vocês podem achar a frase de que o SIG é um tipo especial de sistemas de informação. Mas você sabe o que é um sistema de informação? O conceito de sistema de informação é aplicável a todo mecanismo projetado com a finalidade de coletar, processar, armazenar e transmitir informações de maneira a facilitar o acesso de usuários interessados, solucionando problemas e atendendo suas necessidades. A especialidade do SIG é que, no caso, ele utiliza dados espacializados, ou seja, dados que possuem uma coordenada geográfica. Basicamente, a plataforma de um SIG é composta por diversas ferramentas e códigos de processamento que se comunicam com um banco de dados geográfico. Sendo assim, haverão ferramentais específicos para gerenciamento do banco de dados, outros para aplicações específicas dos dados, outros para realizar processamentos diversos, ainda outros para permitir a geração de mapas. Tudo isso reunido em uma interface gráfica que facilita a sua utilização. Após o processamento dos dados, onde são realizados, por exemplo, edições, análises, relações, entre outros processos, são gerados então os produtos cartográficos, que irão apresentar o resultado, como por exemplo mapas, cartas ou plantas. Deu aí para ver, gente? Sim, né?
para ouvir também. O vídeo é bem mais explicativo, assim, trouxe um pouquinho do que nós já vimos, né, na aula passada, e aí fez um apanhado aqui do que a gente vai poder estudar hoje, né? Nós vamos dar uma entradinha nessa ideia do geoprocessamento, e aí eu trouxe algo mais voltado para a nossa área, né? O geoprocessamento utilizado para o turismo, na área do turismo, né? Bruno, tu consegue partilhar aí comigo? Estou Espelhar? tentando aqui, Drick. Tá bom. Porque não sei o que houve. Não aparece para mim, gente, de jeito nenhum. Já tentei de todas as formas. Deixa eu ver se eu faço assim com... Aí aparece, são vocês aqui para mim. Não sei o que é. Aqui também não deu. A única coisa que reconhece é uma outra janela que está aberta. Ele abre outra coisa. Não sei o que é isso. Ele não espelha. Quando você pede para espelhar, ele não espelha. Deixa eu tentar bem aqui mostrar no WhatsApp para ver. Abriu? Não. Ai, ai, será o que é, gente? Tentei todas as formas. Foi, Bruna? Foi não, né? Apareceu aqui, até no e-mail. Gente, vou fazer assim, então, para a gente não perder tempo. Eu vou pedir para as tutoras enviarem para vocês aí no WhatsApp de vocês, no grupo, tá? Porque nem aqui eu consigo inserir ele. Porque senão eu colocaria aqui no chat também. Mas nem aqui eu consigo. Porque aí vocês vão acompanhando no computador de vocês a cada slide, tá? E aí a gente fica passando juntos os slides. Pode ser assim? Para a gente não perder mais tempo? Pronto. Por favor, tutores, se vocês puderem vou até reforçar aqui, vou até colocar lá no grupo. O Renato disse que vai tentar nos ajudar aqui, mas por enquanto fica nessa proposta aí, para a gente não ir perdendo tempo, tá? Não vai nem o PowerPoint nem o PDF, Bruno, já tentei as duas formas. Mas vamos, né? Vai dar certo aí. Conseguiram já chegou algum material para vocês aí no grupo? Caminhei aqui para os tutores.
Chegou aqui os slides. Pronto. Para mim também chegou. Qual o polo, por favor? Esperantina. Qual? Esperantina. Não consegui ouvir. Também chegou aqui para mim. Paulo e Bom Jesus. Polo de Esperantina. Ah, então todo mundo já está, né? Luiz Corrêa, Esperantina, Oeiras, chegou? Paulo de Oeiras chegou, sim. Pronto. Vamos lá. Todo mundo, por enquanto, vamos abrindo aí. Se os professores, se o Renato e a Bruna conseguirem colocar aqui, aí a gente vai dando prosseguimento, tá? No mais, a gente acompanha aí do jeito que está nos slides de vocês aí, que vocês receberam. Então, como falei, como o vídeo falou, né, dessa ideia de geoprocessamento, ela já é bem antiga, assim. Esse pensamento de Castelo chegou, né? Pronto, então todos chegaram. Esse pensamento do geoprocessamento ele já é antigo, né? Eba, quem foi essa pessoa maravilhosa? Renato, salvou? Sim, professor. Foi ele. Obrigadão, Renato, muito obrigada. Tá bom desse jeito? Quer que eu exponha mais? Tá ótimo. Por mim, tá tranquilo. Então, como eu estava falando, pode passar, Renato, só vai ficar ruim porque você vai ficar passando, né? Mas tudo bem. Não, sem problema, não tem problema. Tá bom, então. Essa ideia do geoprocessamento, como eu estava falando, né, ela já é de muito tempo, assim, a gente pode ver no vídeo, né? Quando o John Snow, ele falou, né, foi atrás ali de algo que era voltado mais para a medicina, que era o que ele estava estudando, e aí ele foi entendendo que era o período ali da cólera e tal, mas ele foi entendendo, usando esses artifícios que a gente utiliza hoje, que é por meio do geoprocessamento, né? Então, sem ele saber, ele já estava utilizando esse jeito de trabalhar ali com mapas, dando essas informações que, com a ajuda da tecnologia, a gente vai entender melhor como isso se expandiu, assim. Mas só para a gente entender e ter esse breve histórico também, que começou a se desenvolver, né, o geoprocessamento a partir ali da década de 1960. Quando a gente pensa em geoprocessamento, vem essa coisa dos primeiros computadores que também passaram ali a estudar e manipular esses dados. Como a gente vê, ele vai passando por etapas, né? Armazena essas informações, coloca em um banco de dados, para depois a gente pensar nessas estruturas que a gente vai, no decorrer aqui da aula, a gente vai observar isso. E isso tem avançado muito com a informática, né? Com o uso da tecnologia, ela é uma grande parceira aí do geoprocessamento. Sem ele, com certeza, não seria possível fazer tanta coisa que a gente pode ver e utilizar nos dias de hoje, né? Fazendo assim, tem crescido bastante, e as informações, elas se dão de várias formas. Umas delas, pode passar, Renato, por favor. Elas se dão algumas de formas mais eficientes. Pode passar, Renato. Com a criação ali do CGIS, né, a gente vai entender ali o SIG ou GIS. GIS é na abreviatura inglesa e na nossa brasileira é SIG, né? Que a gente vai também estudar um pouquinho mais, aprofundar nessa nomenclatura também um pouquinho mais à frente. Então, se deu em 1963 a criação do CGIS, que ele foi considerado o primeiro SIG do mundo. Nesse momento aí, ele foi usado no Canadá, né? A criação dele se deu no Canadá. E esse recurso ele foi utilizado mais para gerenciamento de recursos naturais. A gente vai ver que ele passa por várias coisas, naturais, políticos, ações públicas, turismo, cartografia, né, geografia. Então, a gente vai entendendo aqui quais os lugares que ele também transita, né? Na década de 70 e 80,
veio algo mais potente, que foi o surgimento do software, que agora são muitos, comerciais da cartografia digital e esse sensoriamento remoto, né, que são essas identificações por imagem de satélite, a gente também vai ver um pouquinho separadamente ela ali mais à frente. Na década de 90, se popularizou mesmo o SIG, com essas interfaces mais ajustáveis, mais amigáveis, né, com um poder maior dentro da computação, né, e dentro disso, dentro dessa década também, foi permitido assim, algumas análises espaciais de forma mais complexa, né, já existia registro, mas de forma complexa, com o auxílio da informática, né, se potencializando, ela se deu com mais complexidade, precisão também. E aí, no século XXI, a gente tem a expansão dessas, que a gente vê também as diferenças aí que vai ter, as geotecnologias, que é a integração com a internet, que é o WebG, GPS, os famosos que a gente conhece, né, os drones, as imagens de alta resolução. Então, tudo isso ficou mais, esse geoprocessamento ficou mais acessível ali, para as empresas, para os governos e também para a gente, pessoa física, né? Um dos exemplos que eu trouxe para vocês, e tenho certeza que vocês devem conhecer, é o Google Earth. Esse Google Earth é o que eu falei para vocês na primeira aula, né? Que eu utilizei, eu trabalhei com uma geógrafa, porque ela fez todo o meu mapeamento ali do Parque Nacional Serra da Capivara. Ela, como uma geógrafa, ela nunca tinha ido ao Parque Nacional Serra da Capivara, mas por meio do Google Earth, essa ferramenta, ela conseguiu fazer a visita, né, na verdade, ao Parque Nacional por meio ali do Google Earth. Então, ela conheceu todo o parque, só fazendo ali todo o geoprocessamento, né? Georreferenciamento, desculpa. Fazendo o georreferenciamento de tudo. Eu dei para ela quais eram os sítios arqueológicos que eu queria mapear, né? Então, eu tinha que ter o meu olhar ali, né? Porque eu tinha percorrido, e não eram todos. Então, a gente teria que catalogar ali alguns. Mas, como já tinha ido a campo, eu consegui fazer todo o percurso, né, todo o roteiro, mapeei, depois fui colocando ícones, que aí eu fui identificando as coisas que eu queria, quais os sítios que eu queria que tivesse dentro, né, do meu roteiro, quais os ícones que iam aparecendo, porque lá dentro do parque tem lugares que a gente pode fazer compras, tem as guaritas, né, tem os espaços de hidratação, então tudo isso foi georreferenciado ali também. E foi bem produtivo, porque ela, enquanto uma geógrafa que não conhecia o Parque Nacional, também foi um presente para ela. Ela até falou, Drix, foi um presente porque eu não conhecia, mas por meio do Google Earth ficou possível ali a gente fazer eu conhecer o parque e a gente poder criar esse percurso, né? Esses caminhos até o que eu chamei lá no meu trabalho de percurso poético. E aí é o que a gente também vai fazer depois, na pergunta da nossa colega aí no início da aula, né? Como é que a gente vai fazer a nossa avaliação? Seria mais ou menos esse caminhar aí que a gente vai transitar por ele. A gente vai escolher uma ferramenta e a partir dela a gente vai mapeando os espaços potentes que existem aí em cada município, que vocês estão situados, que pode ser um atrativo já consolidado, mas também pode ser um que vocês enxerguem como um grande potencial, né? Potencial turístico, um grande atrativo turístico, e aí vocês vão criar a partir disso toda essa construção aí, que não fiquem nervosos e ansiosos, porque a gente vai ter uma aula só para isso, que vai ser a próxima aula. Tá? E aí a gente vai trazer aqui, vou trazer também alguns exemplos bem tranquilos. Próximo, Renato, por favor. E aí, só um resumo desse breve histórico, né? Quando se deu ali um início, se deu em mais ou menos em 1960. O primeiro SIG foi o do Canadá, né, que a gente falou, em 1963, o CGIS, e ele se popularizou nos anos de 1990, ali com os computadores pessoais e os softwares
bombando agora, né, aí com os SIGs. Por favor, Renato, pode ir. Danilo tem a proposição de individual e a proposição em grupo, tá? No final da aula, a gente pode comentar sobre isso aí, senão a gente perde aqui o fio da meada, tá? Mas pode, no final da aula, lembrar. Próxima. E aí a gente chega no que a gente está falando, nosso assunto de hoje, né? Esse geoprocessamento. Então, para a gente até mesmo dialogar com o nosso vídeo, quando ele traz ali, ele trouxe 3 autores, né? 2 autores e um instituto, assim, para falar o que é esse geoprocessamento. E aqui eu resumi que, para vocês ficarem mais próximo de vocês, né, que geoprocessamento vai ser esse conjunto de técnicas e ferramentas voltados principalmente para coleta, armazenamento, análise, tratamento e apresentação de dados georreferenciais. O que são esses dados referenciais? Ou seja, são essas informações que estão aí situadas na superfície terrestre, na Terra, né? E ela vai integrar várias áreas, como eu disse para vocês. Ela vai passar pela cartografia, o sensoriamento remoto, os SIGs, as estatísticas, a ciência da computação, e isso tudo vai ser para permitindo ali gerar informações espaciais mais precisas, que, como eu falei, né, antes, com o uso da tecnologia, isso é algo bem mais complexo e mais potente de se fazer. Não é mais fácil, mas é mais potente de se fazer, né? Próximo. E aí eu trouxe um dos principais componentes, assim, que faz parte desse geoprocessamento. Na verdade, são 4. Coleta de dados espaciais, armazenamento e processamento, análise espacial e visualização. Dentro desses componentes aí, desses principais, o que é que a gente tem mais preciso, assim? Mais preciso não, mais realizado, assim. A coleta de dados, você vai ter o uso dela vai ser por meio de satélites, de drones, GPS ou levantamento de campo, né? Esse, por exemplo, no meu trabalho, eu usei alguns dados aqui, que foram dados espaciais. Eu usei uso de satélite e usei levantamento de campo, né? Como eu citei para vocês aqui do meu trabalho de mestrado, lá na Serra da Capivara, com a ajuda da minha amiga geógrafa. Ela usou o Google Earth, pegou ali o satélite, as imagens de satélite, e eu, com o meu levantamento de campo, a minha ida a campo, nós pudemos fazer, né, todo esse roteiro turístico. Tem o armazenamento e o processamento, que esse lugar vai ser o lugar ali do banco de dados geográfico, onde vocês vão organizar e armazenar tudo, né? Análise espacial, que é a identificação de padrões, correlações e tendências ao espaço, e a visualização, que ela pode ser feita elaboradas por meio de mapas digitais, gráficos, ou esses modelos mais modernos aí, que são os 3D, né? Próxima. E onde é que a gente pode aplicar esses componentes aí? A gente pode utilizar ele no planejamento urbano e regional, fazer ele dentro dessa gestão ambiental e monitoramento de recursos naturais. Lembra lá no vídeo que ele usou, né? O primeiro momento ali foi para a saúde, né? E aí ele fez todo esse reconhecimento ali, esse planejamento, essa gestão de entender como é que funciona, né? Depois, por meio dessa doença, né, que ele estava pesquisando, ele conseguiu chegar nesse planejamento ali urbano e chegar naquele mapa que ele construiu. Na agricultura também a gente encontra muito esse jeito de aplicar, os transportes, na logística, a gente até viu na aula passada, né, como isso se dá por meio de mapas, cartas, né, planos, então isso se passa por muitas outras questões. No turismo a gente utiliza muito, que é o que a gente vai fazer até na nossa avaliação, e aqui nos outros eventos a gente vai, exemplos aqui a gente vai poder entender, né, passa pelo patrimônio, pela cultura,
defesa civil e gestão de risco, como, por exemplo, a gente teve lá no Rio Grande do Sul aquela enchente, né? Então, a gente passa esse mecanismo aí, ele também pode ser utilizado. Pode passar. E aí a gente chega no contexto que é o contexto da nossa área, né? O contexto do turismo. Qual é o papel principal aí do georreferenciamento, né? Ele tem um papel super estratégico, porque ele vai utilizar desses mapas, né? Desse georreferenciamento, desse geoprocessamento, ele vai utilizar para envolver ali várias coisas. Deslocamento, destinos, atrativos, serviços, infraestrutura, tudo isso a gente sabe que são elementos que estão ali dentro da nossa localização geográfica, né? Hoje a gente utiliza muito, por exemplo, o GPS. Quem é que nunca colocou ali um GPS? Os Uber da vida, né? Uber, 99, não sei qual é os aplicativos que existem, mas eles se utilizam muito do transporte, né? A gente mesmo, para se deslocar, quando a gente não sabe o endereço do lugar, não sabe onde fica, a gente coloca ali no nosso GPS, rapidamente a gente chega no lugar. Para você dar uma ampliada, passa pelas ruas, consegue ver, né, a imagem ali do local, dos lugares que você vai passando também. Então, no turismo, a gente utiliza bastante. Eu, pelo menos, utilizo muito. Quando não sei andar pelo lugar, já coloco ali no GPS e já me direciono. Quando eu quero criar alguma coisa, que a gente vai até ver na nossa próxima aula, né, com um dos nossos convidados, que ele não sabe nada de geografia, nada de turismo, assim, ele é mais turista. E aí mas ele se apropriou dessa ferramenta, né, o GPS, algo bem simples, para criar um roteiro, com todos os ícones, com todas as informações necessárias para a gente fazer ali, transitar pelo espaço que ele queria conhecer, que era o Delta, né? E aí, outras coisas mais a gente também vai poder observar. Pode passar. O uso dessas ferramentas, né? Mapas digitais, imagens, isso serve para quê? Porque a mulher aqui, ó, de Pernambuco, estava ligando. Obrigada. Eu pedi para desligar aí. Obrigada. Isso dentro do turismo aí. Como é que ele é necessário, né? De que forma essas análises aí espaciais que nós utilizamos, os mapas, né? As imagens de satélites, os dados, as análises espaciais, como isso se aplica, como isso contribui, né, para o turismo. Então, por meio do planejamento turístico, onde a gente pode fazer ali, identificar essas áreas com mais potencial turístico, né, mapear recursos naturais e culturais, a gente pode planejar rotas de acesso, definir zonas de uso sustentável e também orientar ali políticas públicas para o desenvolvimento local, né? Na gestão e monitoramento também a gente faz esse tipo de análise, porque ali a gente pode acompanhar o fluxo de visitantes, a gente pode avaliar os impactos existentes, né, seja eles ambientais, controlar as áreas de proteção e verificar a capacidade de carga de cada um desses atrativos, né? A gente pode também fazer a promoção e o marketing territorial. Em que sentido? Que vocês vão fazer depois, ó, criar mapas interativos e aplicativos de geolocalização para divulgar atrativos, serviços, roteiro turístico, oferecendo ao visitante ali uma experiência mais completa. Então, além de criar todo esse mapa, esse roteiro que vocês vão fazer, vocês trabalham ali todo com o processo, com marketing, né? Promoção e marketing do lugar, do seu território, né? E aí, vocês mais conhecedores da região, do município de vocês, têm mais propriedade para criar isso, e bem específico mesmo, né? Que é isso que muitas vezes o turista procura. É algo que a gente chama hoje de turismo de experiência, né?
As pessoas estão dando muito valor a isso. Análise de risco e segurança, lembra que eu falei lá para vocês do caso das enchentes, né? Lá no Rio Grande do Sul. Então, esses mapas, eles servem também para mapear aquelas áreas ali de risco, enchentes, deslizamentos, incêndios, e fazer todo um planejamento ali, estratégico de prevenção e segurança, tanto para a comunidade quanto para o turista, né, comunidade local. E o turismo inteligente, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, que é integrar esses dados espaciais a outras tecnologias, IoT, Big Data, realidade aumentada, para criar ali destinos que a gente chama desse turismo inteligente, destinos que são mais conectados e, ao mesmo tempo, sustentável, que também é o que tem uma gama muito forte de turistas que estão com esse viés, né? Buscam lugares mais inteligentes por isso, para manter ali o lugar mais sustentável. Pode passar, Renato, por favor. Quais são os benefícios, né, da gente possuir isso dentro do turismo? O apoio à tomada de decisões estratégicas, o desenvolvimento sustentável do turismo, ali a gente vai ver pelo turismo inteligente, maior competitividade e atração de turistas, como eu falei, esses turistas estão vindo e estão procurando muito esse tipo de serviço com esse atrativo, assim, né, com esse diferencial. Pode passar, Renato? Pode. O que é que vale ressaltar nisso, né? Trazendo um pouquinho mais e reforçando o conceito de geoprocessamento, que é justamente técnicas e ferramentas para coleta, armazenamento, processamento, análise e representação desses dados. Qual o objetivo maior do geoprocessamento? Permitir que as informações espaciais elas sejam transformadas em conhecimento útil. Em que sentido? Para o planejamento, para a gestão, para a tomada de decisão. Então, a partir do que você coletou, do que você armazenou, do que você analisou, isso pode ser muito bem utilizado na gestão também, na gestão pública, principalmente, né? Infraestrutura e todas essas lógicas que a gente falou anteriormente. E quais são as principais etapas ali que a gente... Quer falar, Renato? Estou vendo aí, estou com um cursorzinho. Se você quiser falar, você como geógrafo, eu ia adorar. As principais etapas que a gente encontra ali é a aquisição desses dados por meio de satélite, drone, GPS, processamento e análise por meio de software e a modelagem e apresentação por meio de mapas, né? Mapas, gráficos, modelos digitais, estiver trabalhando com terreno, né, que é chamado MDT, modelos digitais do terreno. Pode, acho que é porque você está botando frequência. Tá ok. Desculpa, pode passar. Desculpa, é porque eu estava buscando o link da frequência, acho que por isso que ficou aparecendo. Desculpa. Mas se você quiser falar, fica à vontade, tá? Você, como um grande geógrafo, com certeza tem bastante considerações. Tá bem, qualquer coisa eu falo. Tá bom, obrigada, querido. Conceitos, aí a gente entra no outro conceito, que é o conceito de geotecnologias. O que seria isso? Diferença lá do geoprocessamento, né? O geotecnologias, ele vai utilizar de tecnologias avançadas para coletar, tratar, analisar e disponibilizar informações geoespaciais. O objetivo maior das geotecnologias é justamente integrar essas informações espaciais com as tecnologias digitais, né? Ele vai servir, na verdade, como apoio para esses setores, como planejamento, agricultura, meio ambiente, defesa civil, o turismo, né? E aí ele abrange várias categorias também. Sensoriamento remoto, que são essas imagens de satélite, ou aerofotogrametria, trava a língua aqui. O GPS, né? O GNSS, que também é o posicionamento e a navegação, o SIG, a cartografia digital, o geoprocessamento computacional, a modelagem espacial e a inteligência geográfica, né?
Então, são muitas camadas aí que passam por esses conceitos e que a gente se utiliza bastante, né, para fazer os nossos... utilizar ele dentro do turismo, né, dentro desses diversos setores, e o turismo a gente usa bastante para estar ali dentro desse momento, olha, dessa construção. Pode passar, Renato. E aí vem essa diferença, né? Como eu falei para vocês, de geoprocessamento para geotecnologias. O geoprocessamento, o foco dele vai ser no processo. Então, nas técnicas, o método de trabalhar com esses dados geográficos, como trabalhar com esses dados geográficos, né? Já a tecnologia, não. As geotecnologias, ela foca no conjunto de ferramentas tecnológicas, que são os softwares, os equipamentos, os sistemas, que vão ali alimentar todo esse processo, né? Que é o geoprocessamento. Então, uma depende da outra, né? Geotecnologias depende ali do geoprocessamento, certo? Então, sempre pensar, o geoprocessamento, o foco é no processo. As geotecnologias, a questão dela é trabalhar com foco ali no conjunto das ferramentas tecnológicas, que a gente pode trabalhar dentro dessa nossa esfera, tá bom? Próximo. Gente, tudo bem? Tá dando para acompanhar aí? Tá, né? Ótimo. Eu queria parabenizar também, eu conheci uma aluna, a Rosiane. Rosiane estava num evento aqui que teve na UFDPA. Parabéns, ela mais a Érica e mais outros alunos também que vieram. Vieram aqui para o evento ECAP, é o Encontro de Arte, Cultura, Arte e Patrimônio aqui da universidade. Conheci pessoal aqui também, bem legal. Pode falar, Renato, por não. Professora, só uma consideração também para os alunos, quando a gente fala nas geotecnologias, né, nessas ferramentas, nos softwares e também no geoprocessamento, foi uma coisa que eu aprendi na minha especialização em geoprocessamento, que esses dados, eles são gerados, mas eles não são nada, entre aspas, se não houver uma análise, em termos de fenômeno mesmo, uma análise criteriosa, científica, de como esses dados, de como esses resultados vão interferir nas nossas vidas, sociedade, seja em dados sobre hidrografia, seja em dados sobre uso de terra. Então, foi uma coisa que um dos meus professores no Instituto Federal daqui do Piauí falou, tem que os dados não são nada se você não fizer uma análise científica do que ele vai gerar. Por exemplo, um mapa, a imagem de um mapa gera uma análise, gera um critério de análise mesmo que você vai conseguir resultar disso. Então, é só essa consideração mesmo para vocês lembrarem disso, que é muito importante. Tá ótimo, Renato. Muito obrigada. Alexandre, seu áudio está ligado. Está dando um ruído aqui para nós. Ótimo, obrigada. Obrigada, viu, Renato? Exatamente. A gente tem que ser muito, muito ético, né, quando a gente fizer essas informações. Assim. Qualquer dado que a gente for coletar, a gente tem que ser muito honesto, né? E aí a gente entra nos componentes e funções do SIG. Pode passar. E aí não adianta a gente falar sobre o SIG se a gente não souber o que é, né? Lá no vídeo a gente teve um breve conceituação também, e aqui eu trago essa informação para vocês, depois eu vou colocar esse material, os professores já disponibilizaram aqui, né, professores tutores, mas também vou colocar ele lá na nossa plataforma, tá? Esse slide vai ficar disponível para vocês, se quiserem dar uma olhadinha depois, né, salvar esse material, fique tranquilo aí. Então, o SIG é o Sistema de Informação Geográfica, né, essa sigla aí, português, brasileira, é um sistema computacional capaz de coletar, armazenar, analisar, processar e representar dados geográficos espaciais de forma integrada. Então, ele faz a relação com as informações espaciais, ou seja, com a localização, com as informações descritivas, o que você quer colocar ali,
permitindo análise como apoio de planejamento, de monitoramento e tomada de decisão, né? É isso que o Renato também trouxe aí para a gente. Não adianta você ter as informações ali de um mapa, por exemplo, se você não souber precisamente o que você quer colocar ali, né? Os descritivos que você quer colocar e colocar ele de forma muito ética, muito exposta ali, mas não de qualquer jeito, né? Tem que ser pensado e muito bem pensado. E aí tem alguns exemplos de software, a aluna que perguntou aí no início da aula, né? A gente utiliza alguns softwares ali, são esses os mais utilizados, né? E aí tem os componentes que formam o SIG e também tem as suas funções principais ali. Então, os componentes que formam o SIG passam pelo hardware, software, dados geográficos, pessoas e métodos e procedimentos. O hardware é o quê? São os computadores, os servidores, os GPS, scanners, drones, satélite, tudo isso são os componentes, é um dos componentes ali do hardware que está dentro do que a gente precisa ali, que está contigo no SIG, né? Os softwares, que são esses que eu mostrei para vocês, já dei alguns exemplos, né? Mas na prática a gente vai ver na próxima aula com mais precisão, assim, que são esses programas do SIG, voltado aí para os nossos bancos de dados, que é onde a gente vai armazenar ali todas as nossas informações, os dados geográficos, que podem ser feitos por meio de mapas digitais, imagens de satélites, pontos referenciais ali nas linhas, polígonos, então são possibilidades que você pode ter, pessoas que são profissionais que operam, né, analisam e interpretam esses dados, e os métodos e o procedimento são as regras ali que a gente vai poder utilizar e garantir ali toda a utilidade e a conformidade dessa análise, né, como o Renato falou ali anteriormente. A gente precisa fazer essa análise, essas pessoas aí que operam nisso, né, eles trabalham com alguns métodos, então é de muita importância, né. E as funções principais do SIG. O SIGA, já estava aqui, né? Mentido aqui, já botei um SIGA. As principais funções de um SIG: coleta e entrega de dados, onde você vai poder fazer ali a importação desses mapas, dos GPS, das imagens, das planilhas, armazenar e gerenciar isso, onde você vai fazer uma organização desse banco de dados geográfico que você catalogou, né? Vai ter ali o processamento e análise espacial, também é uma função muito importante, porque ela vai fazer todo o referenciamento, a modelagem, a simulação, estatística e tudo mais. Vai ter também a consulta e a recuperação de informações, onde você pode fazer uma busca desses dados, seja por locação, atributos ou condições específicas que você esteja ali à procura, e tomada de decisões também. Como se você como você vai fazer um projeto, então vai ter tomadas de decisões ali a partir do projeto que você quer desenvolver, dos espaços que você quer mapear, né? Os diagnósticos, fazer um planejamento urbano. Então, para fazer esse tipo de coisa, né, passa por aqui, por essas decisões assim, que a gente tem que enfrentar, né? A gestão ambiental utiliza muito a logística, então é muito importante a gente centralizar e pensar nessas funções aí que permeiam o SIG, né? Pode passar, Renato. Fonte de dados geoespaciais, o que seria isso? Pode. Sim, fonte de dados geoespaciais eu trouxe 3 para vocês. A gente até falou sobre elas lá no início, mas aqui a gente vai detalhar elas um pouquinho mais, que é o que a gente mais utiliza também dentro da área do turismo, né? É o sensoriamento remoto. O que seria esse sensoriamento remoto? É uma técnica de obtenção de informações sobre a superfície terrestre, sem contato direto, geralmente por meio de satélites ou drones. Essas aplicações ela é feitas mais precisamente em monitoramento ambiental, agricultura, planejamento urbano,
análise de desmatamento, mudanças climáticas. O exemplo desses dados são imagens de satélites, fotografias aéreas, mapas de uso, cobertura de solo, né? Então, tudo isso foi uma das coisas também que eu utilizei na minha pesquisa, né? Sensoriamento remoto, ele estava ali bem presente, porque eu trabalhei muito com imagens de satélite, como eu falei, né? Minha amiga, ela não veio aqui, não conhecia o mapa, mas a gente conheceu tudo pelo Google Earth, por imagens de satélite. E fizemos todo o nosso roteirinho, né? E foi uma, como diz o ditado, uma mão na roda aí, porque eu precisava dessa informação, e como geógrafa, não sou geógrafa, e ela, como geógrafa, teve todo o suporte ali, porque ela sabia a ferramenta que ela poderia usar, né? E como a gente poderia usar, melhor ainda, né? Que é o que a gente precisava ali para aquele momento, que é monitorar aquele espaço e criar essa roteirização, né? O outro, pode passar, Renato, um deles é o sensoriamento, o outro é o GPS. O GPS é muito conhecido nosso, né? Também falei para vocês, que é um sistema de posicionamento global baseado em satélites também, que permite determinar coordenadas precisas. Lembra lá dos meios de transporte? UBS, que o turista usa muito, né? Esses aplicativos. Então, a gente se utiliza bastante, assim, colocando lá no GPS, a gente consegue ter permite, né, a gente ter essas coordenadas precisas, em qualquer lugar desse planeta Terra, né, a gente consegue ter essa precisão. E aí, elas é mais aplicado o GPS nas navegações, no georreferenciamento de dados, no mapeamento de infraestruturas, dentro do turismo, e nas logísticas ali, para que a gente queira. E os exemplos que eu trouxe para vocês são os roteiros. Aqui, vários roteiros turísticos são criados por meio de GPS, e não só o roteiro turístico, mas também outros roteiros que a gente queira também criar, como vai ser o caso de vocês, né? Trajetos, o lugar onde eu queira chegar, né? Pontos de interesse, localização de recursos naturais, culturais, históricos, também passa por aí. E o último, terceiro, pode passar, Renato, são as bases públicas. O que seria essas bases públicas? Seria o conjunto de dados geoespaciais disponibilizado por órgãos governamentais, instituições de pesquisa ou organizações internacionais. Qual vai ser a aplicabilidade dessas bases públicas, né? Onde você vai poder realizar isso? Por meio do planejamento urbano regional, pesquisas científicas, por meio de políticas públicas, gestão de recursos naturais, onde você pode ter ali o suporte, por exemplo, dos mapas topográficos, dos limites administrativos, das hidrovias, das estradas. Então, aqui, as políticas públicas têm que ser muito emergentes, né? E atuante para que essas bases aí possam ser utilizadas, porque esses dados são muito necessários para essa lógica, né? De planejamento urbano, principalmente, urbano e regional. Pode passar, Renato. E aí eu trouxe só uma ilustração para ficar mais visível ali as fontes de dados geoespaciais que a gente tem, essas três que eu falei, sensoriamento remoto, GPS, as bases públicas. O sensoriamento remoto, ali a gente tem as imagens de satélites, mapa de uso e cobertura de solo, ele pode ser aplicado onde? No monitoramento ambiental, na agricultura de precisão, análise desses dados, né? Pode ser feito por ali. O GPS, como eu falei já, né? Aí é só uma ilustração. Os roteiros, o ponto de interesse. Quem aplica mais isso? A navegação, ali o meio de transporte, georreferenciamento de dados, mapeamento das infraestruturas, e aí entra o turismo, né? E as bases públicas, que são os mapas topográficos, os dados
esses dados censitários, as aplicações mais utilizadas no planejamento urbano e nas pesquisas científicas e políticas públicas. Isso aí é mais uma ilustração do que foi visto ali, tá, gente? E comentado. Pode passar, Renato. E aí a gente entra nesse termo que também está sendo muito trabalhado, e com o geoprocessamento também, a gente tem utilizado muito, que é o turismo inteligente. O que seria esse turismo inteligente? Ele é esse conceito, ele está muito integrado com a tecnologia, com a inovação e com a gestão, principalmente para a melhor experiência do visitante, do turista, pela eficiência dos serviços e pela sustentabilidade do destino. E aí alguns recursos são utilizados. Os mais utilizados são o Big Data, a internet das coisas, que é o IoT, a inteligência artificial, a realidade aumentada e aplicativos móveis. Por que essas são mais utilizadas? Para tornar justamente esses destinos mais conectados, acessíveis, né, e personalizados. E aí a gente vai entendendo a importância de cada um deles. Eu trouxe aqui os que mais se encaixam dentro da realidade do turismo, que a maioria dos serviços e dos equipamentos, eles estão se utilizando bastante. Estão se utilizando bastante desses recursos, né? Pode passar, Renato, por favor. Onde é que eles se aplicam, né? A gente vai ver também. Por que o turismo inteligente ele é importante? Assim, o objetivo, na verdade, dele principal vai ser tornar a experiência da viagem mais personalizada, melhorar a gestão também desses destinos e desses atrativos, e aumentar a eficiência dos serviços, a qualidade também dele, e de reduzir ali os impactos ambientais, que é o que o turismo tem se preocupado bastante, né? Com essa temática. Próximo, Renato. E aí, qual é a principal característica aí do turismo inteligente? Ele trabalha com a conectividade, a personalização da experiência, a sustentabilidade, a gestão eficiente do destino e a interatividade. Por exemplo, quando eu uso a conectividade nisso, uso de redes sem fios, sensores e plataformas digitais para fornecer ali informações em tempo real, né? Quando eu personalizo a experiência, eu vou dar uma análise de dados, oferecer mais recomendações personalizadas para o meu turista. Então, eu vou estar falando diretamente com ele, né? Sendo mais próximo ali, que o turista hoje em dia estão procurando muito, né? A sustentabilidade, então, aí vai existir um monitoramento desse impacto ambiental e o uso também racional desses recursos naturais, a gestão mais eficiente do destino, onde a gente vai ter ali um melhor planejamento urbano do transporte, do controle desse fluxo de visitantes, e a interatividade, né? Os aplicativos, os guias digitais, faz toda a diferença quando a gente está viajando, a realidade aumentada também para enriquecer toda essa experiência cultural e histórica. Dentro por exemplo, dos meios de hospedagem, a gente tem uma forte presença ali dessa sustentabilidade ali, onde a gente vai ter, e a conectividade também, porque ali a gente vai ter agora os sensores de presença, né? Hoje em dia, os meios de transporte eles estão adotando muito isso, porque o hóspede sai e não fica a luz mais acesa, ar-condicionado ligado, né? Tem toda essa preocupação com o meio ambiente. Então, está se adotando bastante isso para ter ali essa preocupação com o planeta, né? E esse diálogo agora no turismo é bem forte. Próximo, Renato. Pronto, aí já até deu uma adiantada, né? Os exemplos que a gente pode ter, os aplicativos de turismo, por exemplo, eles sugerem rotas e atrações de acordo com o perfil do visitante, então ele vai, entra no aplicativo e ele vai ali já direcionar o que ele quer, né? Então ele vai escolher
já é bem específico, assim, né? Na sua lista ali, o que é que você pode percorrer ali dentro daquela cidade. Os sensores IoT, a gente vai ver mais um pouquinho o que é isso, que vai servir para monitorar aglomerações e otimizar também os transportes públicos e as áreas turísticas. A plataforma de Big Data, que ela vai fazer essa análise desse comportamento dos visitantes, também para a tomada de decisões de melhoria ali no caso, e a realidade aumentada, que é recriar esses ambientes históricos ou culturais, né, ou naturais ali, dentro dessa realidade do visitante, do turista. Pode, Renata? E aí a gente chega nessas que são mais utilizadas, né, dentro da lógica aqui do turismo, dentro da área do turismo. Se tivesse alguém aqui falando alguma coisa, mas não. Que é a interação com Big Data. O que seria isso, né? Big Data seria esse conjunto massivo de dados que podem ser analisados para gerar ali insights valiosos para a área do turismo. Uma delas é a análise do comportamento do turista. Então, por meio desse software aqui, né, a gente consegue fazer, por exemplo, dados de reserva, rede social, fazer um checklist, ajudar nas preferências, nos padrões ali do nosso turista. A gestão de demanda, que você vai antecipar ali o período de maior fluxo turístico, evitando ali, nesse caso, a superlotação, no meio de transporte, no meio de hospedagem, né, de um bar ou restaurante. Um marketing mais personalizados. Existe hoje em dia campanhas que elas estão voltadas para o perfil da pessoa ali que está, do turista que procura, né? Então, as agências, as operadoras, elas estão trabalhando com esse marketing mais personalizado. Então, ela faz um estudo desse cliente e entrega para ele tudo que ele tem interesse ali dentro da viagem, né? Faz também um histórico dessa viagem, faz uma avaliação. Então, ele tem já uma devolutiva também, para até mesmo saber se esse produto ele é vendável depois, né? Uma precisão dessas tendências, então, vai ser identificado ali destinos que são mais emergentes e também que são mais atrativos, né? E tudo isso em tempo real. A gente pode ver aí como a tecnologia ela está sempre alicerçada com o turismo, não tem como. Acho que retroceder não é uma boa palavra assim, dentro do turismo. Pelo contrário, aí vão aparecendo mais e mais coisas aí para a gente entender a importância, né? Uma delas é o Big Data e esse turismo inteligente. A próxima, Renato. Não, era anterior. Pronto. A IoT. Que é IoT? É a internet das coisas. O significado, assim, a grosso modo, né? Seria essa conexão de dispositivos físicos da internet para coletar e transmitir dados. Eu até falei para vocês aqui, por exemplo, os sensores, né, de hotéis e resorts, que ali você vai fazer a existência desses sensores, você vai ter ali um menor consumo de energia, de água, de ocupação, de otimização de recursos. Então, hoje em dia, os meios de hospedagem, que é um dos setores assim que está mais utilizando isso, né? Bares e restaurantes também, mas os meios de hospedagem, eles ganham ali esse ranking. As cidades inteligentes, os transportes também, com os semáforos, os transportes públicos, os sistemas de estacionamento, né, cada vez mais conectados aí diretamente com o turista. Então, ele consegue, por exemplo, chegar em lugares que só baixando ali no seu aplicativo você utiliza, né? Tem hotéis, até tem um hotel, não é nem um hotel, um hostel aqui em Parnaíba, que ele fornece a senha, que é a chavezinha, né? É digital, que você não precisa de recepção para ficar abrindo porta, fechando porta, você colocando a senha ali, já entra e sai do hostel livremente, assim. E deixa
tem perfil de turista que gosta disso, né? De ter essa autonomia, assim. Então, ele fica livre ali para entrar, circular, sair. A gente tem sempre que pensar também na segurança, né? Guias, que são dispositivos que fornecem essas informações em tempo real sobre as atrações, rotas e eventos. O tempo inteiro a gente consegue visualizar, né? Quem já viajou aí, com certeza já precisou de um guia para saber o que é que tem na cidade, né? Então, às vezes até a própria cidade já consegue disponibilizar isso. Aqui em Parnaíba nós temos um meio de transporte que é daqui, né? É um Ubis, que é o mesmo Uber, essas redes de aplicativo, assim, mas de transporte, né? E aí aqui a gente eles conseguiram se desenvolver bastante, assim. E aí a gente consegue achar também outras rotas de eventos, atrações assim que acontecem dentro da nossa cidade, ou então dentro dos lugares que a gente está indo visitar, né? Viajando ali, a gente sempre está fazendo essa busca, que é interessante também, para a gente não ir de qualquer jeito, né? E o monitoramento ambiental, que a IoT ela vai usar ali esses sensores em parques, em áreas naturais para a proteção e preservação dos ecossistemas. Nós temos, por exemplo, eu trago aqui mais presente, que é o que eu estou estudando agora, lá no Parque Nacional Serra da Capivara. Tem um monitoramento lá, diário, né? Noturno, tem também um monitoramento noturno lá para ver como é que estão os bichos, né? Então, eles deixam lá todo um registro de vídeo mesmo, câmeras, que faz todo esse acompanhamento, até mesmo para saber como é que está o desenvolvimento, né? Desses bichos para melhoria. Teve até um evento esses tempos, acho que foi na 5ª edição, que é a Ópera da Serra da Capivara. Não sei se vocês já escutaram. Antes, a Ópera da Serra da Capivara ela era feita acontecia dentro do Parque Nacional, ali no Boqueirão da Pedra Furada, que é onde tem aquele maior símbolo, que é a Pedra Furada, né? Mas estudos foram feitos por meio desse monitoramento aqui ambiental, noturno. Foi detectado que os bichos eles estavam se estressando muito. Então, eles já não iam mais para alguns lugares que eles costumavam frequentar, e o ICMBio, junto com os estudiosos, entenderam que não tinha mais condição de acontecer a Ópera da Serra da Capivara dentro do parque por conta disso. Então, ela deslocou para o sítio do Mocó, que é uma localidade que fica do lado ali, a mais antiga que existe também dentro do parque, e eles tiveram os bichos voltaram, assim, né, a ocupar aqueles espaços que antes estavam sendo ocupados pelas pessoas que estavam lá, e a gente sabe, quando faz evento, né, não é um dia de evento, são vários dias, então, antes, durante, depois, existe ali toda uma parafernália, né, todo um equipamento, muita gente, e aí os bichos começaram a ficar estressados, né? E com a ajuda desse material, desse monitoramento ambiental, esses sensores ali dentro do parque, que conseguiu identificar, né? Essa interação aí da IoT aí foi bem importante nesse estudo, né? Próximo, Renato. Pronto, e aí eu trouxe aí o benefício dessa integração da Big Data, mas a IoT no turismo inteligente. Os benefícios a gente vai entender ali a personalização da experiência, ou seja, como isso vai acontecer, né? O uso dos dados do turista para recomendar para ele passeios, restaurantes, eventos, atrativos. Vai ter uma eficiência mais no operacional, então vai ter uma autonomia mais desse sistema, desse monitoramento também. A sustentabilidade, onde a gente já viu ali, né, que vai ter uma redução desse desperdício de energia, de água, de impacto ambiental também. O planejamento estratégico, que são essas decisões que são baseadas muito no real, no que está fluindo, no comportamento, nas preferências, e a segurança, que é esse monitoramento em tempo real, né, dos locais públicos, ou então dessas situações de risco, ou dos lugares que você queira visitar.
Próximo, Renato. Acho que a gente já está finalizando, tá, gente? Acho que não, acho que é o próximo, Renato. Pronto. Aí é só um ilustrativo também, uma ilustração que eu trouxe para vocês. O Big Data, ele vai fazer essa análise do comportamento do turista, essa gestão da demanda, atrelado a isso a gente vai ter ali esse marketing mais personalizado, e os benefícios disso é a personalização da experiência, a sustentabilidade e uma eficiência, né, nesse operacional ali. E a IoT, ela está mais voltada nesses sensores em hotéis e resorts, cidades mais inteligentes, e também dos transportes, né, mais eficazes, a previsão de tendências, então a gente vai ver ali aplicações de práticas, previsões de tendência, monitoramento de ambiente, monitoramento ambiental, então tudo isso faz parte ali do que hoje a gente entende como turismo inteligente. Próximo, querido. Acabou. Até a próxima aula. Hoje ficamos por aqui, pode finalizar aí, Renato. Eu te agradeço demais, porque não sei o que aconteceu, tenho até que ver isso aqui depois. Mas é isso, gente. Como eu falei na primeira aula, nós vamos ter apenas um fórum. Ele está aberto ainda, vai ficar aberto até nossa próxima aula, que é no dia 15, nossa próxima aula, na segunda-feira também. E tem uma tarefa, né? Teve a primeira tarefa e agora a gente vai ter a segunda tarefa, que eu vou colocar hoje também. Na hora que terminar aqui, eu já vou inserir essa tarefa lá no Siga. E esses slides também eu vou disponibilizar lá no Siga, mas os professores já enviaram aqui para vocês também via WhatsApp, tá certo? E não se preocupe com a avaliação, com a próxima aula, a gente vai esclarecer tudo isso no dia 15, tá? Vai ter muitas informações, por isso é importante que vocês estejam nessa live, porque ela vai ser uma live assim, esclarecedora para vocês fazerem a avaliação de vocês, tá? Que aí a gente vai tirar dúvidas, pode ser individual, duplas, até 5 pessoas, o grupo, tá bom? Mas aí a gente vai entender isso. Só mais uma, bem curtinha, 5 perguntinhas, Marinalva. Se você responder, estiver aqui, prestou atenção, responde ela agora, que eu vou já colocar aí, mas não perder tempo. Está bem fresquinha, né? A cabeça. Tá certo, gente? Muito obrigada, muito obrigada. Pois não, Bruna, eu ia falar o nome de vocês. Professora, só para uma pequena colocação, é muita coisa legal hoje na aula, inclusive boa parte dos alunos estão nessa fase de TCC, então são coisas que eles podem incrementar para ficar mais rico ainda o TCC deles, essa parte de geoprocessamento, né? E parabéns. Opa, foi eu, desculpa. É porque eu queria botar o link, eu vou botar aqui no chat o link do vídeo que nós vimos, mas eu também vou inserir lá no Siga, tá bom? Muito obrigada, Bruna, Renato, muito obrigada mesmo aí pela parceria de vocês, tá? Dos professores queridos. Tchau, tchau, gente, até a próxima aula. Boa noite a todos e a todas.